Irmãos, paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Irmãos, lição de número 6, os irmãos que têm a revista aí, por gentileza. A justiça de Deus, e o texto está em Ezequiel, capítulo de número 14, dos versículos 12 ao 21. Os irmãos, por favor, encontrem aí Ezequiel, capítulo de número 14, os versículos de 12 até 21. Conforme nós estamos acostumados, né, irmão? Leio primeiro, depois os irmãos vão lendo aí, vão acompanhando aí em nome de Jesus. Vamos então fazer a leitura. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu quiser passar pela terra nociva, animais, e elas assolarem, e fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, e Deus, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a qual terra e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas animais, e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Irmãos, então hoje nós temos aí a lição de número 6 no decorrer da nossa revista, né? Estamos estudando a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias do livro do profeta Ezequiel. Aí nas últimas aulas, irmãos, nós vimos sobre as abominações do templo, quando se vai à glória de Deus, e depois fala contra os falsos profetas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a justiça de Deus. O nosso texto áureo, ele diz no Salmo 18 e verso 26: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. A nossa verdade prática, irmãos, que nós vamos trabalhar, diz assim, os agentes do juízo divino revelam que a responsabilidade humana é pessoal.
Bom, irmãos, para a gente ter uma noção daquilo que lemos nessa noite, tá? Para a gente ver os objetivos da nossa lição hoje, é identificar o juízo divino. Quando fala de divino, fala do juízo que vem do céu, do juízo que vem de Deus. Mostrar a petição que Deus não atende. Isso mesmo, irmãos. Existem na Bíblia petições, orações, intercessões que Deus não atende, que Deus não responde, e nós vamos ver isso olhando para a Bíblia. E depois a gente vai dar uma refletida a respeito da intercessão de 3 grandes patriarcas, né? Noé, Daniel e Jó. A palavra-chave ali, né, é sobre a justiça. A justiça. Então, irmãos, para a gente ter uma noção, o que está acontecendo aqui? O povo de Israel se volta contra Deus, lembrando, o povo que conhece a Deus, que conhece a palavra, que conhece a voz de Deus, que tem entre eles os profetas, que tem entre eles os arautos de Deus. Deus fala, Deus se revela, Deus mostra, mas o povo é obstinado, de dura cerviz, a sua cervical não se dobra, há soberba no seu coração. Eles traem Deus, eles se rebelam contra Deus. E Deus vai falando, Deus vai se revelando, Deus vai mostrando, mas esse povo aí, irmãos, não se dobra. Então, irmãos, a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. Então vamos lá, o que acontece? Deus fala, Deus se revela, Deus mostra, Deus diz, e o povo vai tapando o ouvido, o povo vai negligenciando. Chega um dia que a misericórdia de Deus cessa, chega um momento que aquilo que Deus disse que vai fazer, devido à retribuição, ou seja, né, plantio e colheita, semeou, colheu, e se semeou coisas ruins diante de Deus, Deus, por sua justiça, e lembrando, irmãos, a gente já estudou isso daqui muito, que a justiça é um dos atributos de Deus. Nós já estudamos, assim como a santidade, assim como a soberania, assim como os 3 onis, né? Onipresente, onipotente, onisciente. Deus está presente em todos os lugares, conhece todas as coisas e tem todo o poder. A justiça de Deus, ela também é um atributo de Deus. Sendo atributo de Deus, precisa ser exercido. Então vamos lá, irmãos, ali um recado na nossa introdução. E tudo que eu estou falando ali, irmãos, está na revista, mas aí a gente tem resumido. Não podemos perder o foco do perigo do pecado. Irmãos, vamos lembrar que o pecado ainda é o nosso grande algoz e adversário. Há uma frase de Moody, né? O grande célebre pregador, que ele diz que o maior inimigo de Moody é o próprio Moody. O grande inimigo do homem é o próprio homem, né? O inimigo, Satanás, a Bíblia diz que a gente resiste a ele. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando a Bíblia está dizendo acerca do próprio ser humano, a gente resistir ao pecado, vencer os desejos carnais, lutar contra isso, porque o maior perigo é o Leonardo, é o João, é a Maria, é a José. Por quê? Porque nós lutamos constantemente contra o pecado. Eu sempre lembro, né, a grande frase do célebre reformador Martinho Lutero. Eu achei que no dia do meu batismo havia afogado o velho Lutero, mas eu descobri que o desgraçado sabe nadar. Então é sempre assim, irmãos, nós acordamos e vamos ter que vencer novamente a nossa vida. Vamos lá, o texto que vamos estudar, irmão, de Ezequiel, é um discurso dividido em 2 partes. É uma palavra profética, primeiro genérica, se dirige a uma terra qualquer. Nós lemos ali, e a primeira parte do discurso do profeta é uma parte que fala e se divide a todo o povo, a toda a nação, ou seja, é um alerta. Primeiro versículo, versículo 14 fala isso. Na segunda parte da profecia, ela se torna específica a uma nação, a um povo, que é Jerusalém, a casa de Israel. Então vamos seguindo ali. Peraí, parou um negócio.
Vamos para a revista, irmão, viu? A revista, como diz o pastor, a revista não falha. Irmão, só para a gente ter uma noção de duas coisas aqui, ó. Esse discurso profético, à luz das Escrituras, nós ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem duas situações. Duas situações. Deus, ele sempre exerce a sua justiça. Mas antes, pastor Euclides, de qualquer coisa, Deus faz duas coisas. O que Deus faz? A primeira coisa, Deus dá sempre um aviso prévio. Por gentileza, irmão, alguém abre para nós em Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Pedir a gentileza dos irmãos estarem com a Bíblia aberta aí, para a gente ler. Amós, capítulo 3, versículo de número 7. Quem está com a Bíblia, pode ler para nós. 3:7. 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, ninguém é pego desavisado, ninguém é pego de surpresa, porque Deus sempre avisa, Deus sempre revela, Deus sempre mostra. Deus sempre tem, irmão Jorge, alguém para gritar alertando. Ou seja, essa história aí de que não aconteceu, mas Deus não falou comigo, Deus não mostrou, é balela, é lorota de quem cedeu à tentação, caiu, falhou, porque Deus, ele sempre avisa. E por que é que Deus avisa, irmãos? Alguém pode me dizer por que é que Deus avisa sempre de que algo ruim, muitas vezes, devido à obstinação, ao erro, ao engano, ao pecado, pode acontecer? Por quê? Está ali na revista. Porque o Deus Javé de Israel procede dessa maneira, para oferecer oportunidade de arrependimento. Ou seja, camarada está, uma nação está fora da vontade de Deus, está obstinada, está arrogante, está soberba, está fazendo tudo que desagrada a Deus. Deus envia um profeta e avisa. Qual é a intenção de Deus ao avisar? Que haja mudança, transformação, arrependimento, que haja mudança, um metanoia, conversão, mudança de mente. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Vamos à Bíblia, Jeremias 3,14, por gentileza. Alguém já abre Jeremias 38, 17 e 18, e algum irmão abre em Amós 5:1, e outro abre aí nos versículos, capítulo 5, versículos 14 e 15. Bíblia aberta para me ajudar aí, irmãos, para a gente olhar para a Bíblia, para a gente ir para a palavra de Deus. Jeremias 3,14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a dois de uma geração, e vos levarei a Sião. Deus avisando. Vai lá, Jeremias 38, 17 e 18. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Ó, Deus avisando aí o rei, Se tu sair, terá vitória e vai viver. Agora, se tu não sair, morte na certa. Quem é que está lá em Amós capítulo 5? Amós capítulo 5, versículos de 1 a 4, por gentileza, irmãos. Ouvi essa palavra, levanto com lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000 conservará 100, e aquela da qual saem 100 conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: buscai-me e vivei. O que o Senhor está dizendo? Que quem busca Ele vive, está vivo. Versículos 14 e 15 do mesmo Amós capítulo 5, por gentileza, irmãos. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. 15 também? 15 também. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecerei o juízo na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do resto
de José. Então, irmãos, vamos lá compreender. Deus sempre avisa. Por que Deus sempre avisa? Ou seja, o juízo, a justiça de Deus nunca desce sobre uma nação, sobre uma pessoa, sobre alguém, sem que primeiro Ele avise. Esse aviso de Deus vem com amor, com misericórdia, com compaixão. Por quê? Porque Deus, irmão Davi, quer que o homem mude, se volte a Ele, seja transformado, para que a justiça, aquilo que Deus prometeu que faria, não aconteça. Então, irmãos, para que ou como recebemos o perdão divino? Há um caminho. Vamos abrir aí Jonas, capítulo 3, versículo 10. Vamos abrir, irmão, por gentileza. Jonas, livro de Jonas. Jonas, capítulo 3, versículo de número 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Quando há arrependimento, irmãos, a justiça de Deus se manifesta, sim ou não? Vamos lá, irmãos, vou perguntar de novo. Quando alguém que está sentenciado por causa do pecado, do engano, da mentira, da rebelião, da idolatria, de tudo que desagrada a Deus, quando há arrependimento, conversão, transformação, o mal que Deus prometeu que ia fazer, acontece sim ou não? Não. Não, irmãos, é claro aqui, ó. Está claro aqui. Por isso que Deus fala com os profetas, por isso que Deus avisa. Foi o que aconteceu em Nínive, né? Nós sabemos lá como é que era a história dos ninivitas. Mas quando eles se arrependeram, pediram perdão do seu pecado, olharam para si, a Bíblia diz que Deus apareceu com amor e misericórdia. Foi isso que aconteceu. A vontade de Yahvé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo é inevitável. Trata-se de uma justiça e santidade. Agora, irmãos, quando Deus avisa, quando Deus manifesta o seu amor, e aquele que está errado, está no caminho errôneo, pecando, na idolatria, em tudo que desagrada a Deus, e ele não ouve a voz de Deus, não há como ajudar quem não quer ajuda, né? Então o que acontece? A Bíblia diz que a justiça de Deus, ela é implacada, ela acontece porque Deus é justo e santo. Vamos lá, a primeira parte do oráculo está no versículo 13, tá bom, irmãos? Bíblia aberta aí e revista também. Quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente contumaz, que se recusa a ouvir sua palavra. E o que Deus faz primeiro? Ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional, que chamamos de recessão financeira. O que Deus faz então, irmãos? Deus começa a apertar o cerco, Deus começa a trazer juízo, e a coisa começa a ficar escassa. Pergunta que eu faço aos irmãos: mesmo o crente sendo fiel, mesmo o crente andando na presença de Deus, ele pode ser atingido pelo juízo divino de Deus a um povo, a uma nação? Sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo. Mesmo o crente que ora, que jejua, que frequenta a igreja, que é fiel, que serve a Jesus, que adora a Deus, que cumpre com tudo, quando Deus começa a trazer juízo a uma nação, essa pessoa sofre o dano, sim ou não? Sim? Alguém disse não aqui? Sim. Alguém me dá um exemplo? Na Bíblia, quem era Elias, irmãos? Elias não era crente. Elias não era um homem fiel. A Bíblia diz, irmão, que Acabe foi o pior rei que a nação de Israel viu. Aí Elias um dia chega, e o que Elias faz? Segundo a minha palavra, não vai acontecer o quê?
não desce chuva nem orvalho sobre a terra. A justiça de Deus se manifestou, sim ou não? 3 anos e meio não desceu uma gota de água do céu. E o que aconteceu com Elias? Deus sustentou ele, Deus cuidou dele, mas ele passou junto na prova. Ele teve que bater na casa da viúva, olhar para um pouquinho de azeite e de farinha que estava na panela, pastor Euclides, e dizer assim, ó: primeiro faz um bolo para mim, depois faz um bolo para ti e vive do resto aí, porque o milagre vai acontecer. Mas ele não deixou de vivenciar isso, porque também estava no contexto, também estava ali. Ou seja, irmãos, nós não podemos desassociar quando Deus quer trazer juízo. Infelizmente, porque aqui entra aquela tônica, dinâmica de que os justos pagam pelos maus. Agora, uma palavra: mesmo que o ímpio sofra, mesmo que o ímpio padeça devido à justiça de Deus, Deus sempre cuida dos seus, guarda e tem uma providência para abençoar a sua casa e a sua vida. Mas vamos lá. Então, irmãos, o discurso profético, deixa eu só a descrição dos agentes divinos. Vamos lá. É Javé quem manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Vamos usar a Bíblia, irmãos? Jeremias 5:24, por gentileza. Outro irmão já abre Jeremias 14:22. Outro irmão abre Deuteronômio 32:2. E outro irmão abre Amós 7:4-8. Escola bíblica, né, irmãos? Culto de ensino, a gente precisa usar a Bíblia, abrir a Bíblia e conhecer a palavra de Deus. Jeremias 5:24. Esses dias o pastor pregou sobre isso aí. Não sei se foi numa cena, mas foi num culto. Alguém lê para nós? E não dizem no seu coração: temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia, a seu tempo, e as semanas determinadas da cega nos conserva. Vai lá, 14:22 de Jeremias. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover, ou pode o céu dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas as coisas. Deuteronômio 32:2. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como as gotas de água sobre a relva. Vamos lá, Amós 4:7-8. Além disso, retire de vós a chuva, faltando ainda 3 dias, para sempre. E fiz chover sobre uma cidade, e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre o campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou. E andai adiante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciarem. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Vamos lá, gente, entender isso aqui? Deus diz: tá bom, vocês querem ser obstinados, vocês querem se rebelar, vocês não querem ouvir a minha palavra, eu vou mandar os meus agentes divinos. Qual é o primeiro agente? A seca. Por quê? Quem dá chuva é o Senhor. Acabamos de ler ali. Só que Deus está tão indignado com o povo, por quê? Porque o povo atribuía a um adversário de Deus a chuva na terra. Vamos lá para a Bíblia, irmãos. Alguém abre Oséias 2:8, só para a gente compreender isso daqui. Só para a gente compreender, para a gente que Deus está falando. Oséias 2:8, alguém lê para nós. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo, ele multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para mal. Olha só, vamos lá entender. Deus está dizendo assim, ó: vocês precisam lembrar que eu sou dono do tempo, que eu dou a chuva, que eu trago a chuva temporã, a serôdia, e a agricultura só acontece porque eu sou dono do tempo. Agora, vocês estão atribuindo a minha glória, a eu cuidar de tudo, a Baal. E aí, irmãos, entra algo que é muito perigoso. Nós estamos falando aqui de quem conhece Deus.
Nós estamos falando aqui de quem conhece a palavra. Deus não está falando com o ímpio aqui, Deus está falando com Israel, Deus está falando com a nação que Ele escolheu, que Ele conhece. Aí entra algo que é muito perigoso. Aqui está claramente manifesto a apostasia. Vamos lá. O que é apostasia, irmão Leonardo? Apostasia é abandono premeditado da fé. Apostasia é eu conhecer Deus, conhecer os princípios de Deus, conhecer os valores de Deus e negar isso. Ou seja, Israel sabe que Deus é soberano, que Deus é justo, que Deus é onisciente, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é o Senhor que dá chuva, que manda o céu, que manda na terra, que manda em tudo. Aí eles chegam, se prostram diante de Baal e dizem: Baal, é tu quem cuida de tudo, é tu quem manda a chuva. E aí, irmão, vocês imaginam como é que Deus fica no céu vendo tudo isso? E aí, irmãos, entra a apostasia. A apostasia não é para quem não conhece Deus, não é para quem não conhece Jesus, não é para quem não conhece o Evangelho. Lembra, irmão, que aqui entra um pecado que é terrível. Vamos para Mateus 12, no contexto de quando Jesus falou da blasfêmia contra o Espírito Santo. A maioria dos teólogos fala que blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo uma obra que é Deus quem faz. Olha lá para o contexto. Os fariseus olham para Jesus e dizem assim: tu expulsa os demônios pelo espírito de Beelzebu. Beelzebu é o príncipe dos demônios. Aí Jesus olha para fariseus e escribas. Fariseus e escribas conhecem a lei, conhecem a palavra, conhecem os profetas, conhecem tudo. Aí o Senhor olha para ele e diz: vocês estão blasfemando contra Deus. Por quê? Porque vocês sabem que eu não expulso demônios por Beelzebu, eu expulso demônios pelo poder do meu Pai. Vocês estão pegando uma obra que Deus faz, uma manifestação de Deus, e estão atribuindo ao diabo. Aí Jesus diz: cuidem disso, porque há um pecado que não há perdão. Qual é? Blasfemar de Deus, blasfemar contra o Espírito Santo. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? É atribuir ao diabo uma obra que é Deus quem faz. E aí, irmãos, isso é muito perigoso. E era isso que o povo está fazendo lá na antiga aliança. Que Deus que nada, quem manda a chuva, quem abre o céu, quem cuida da terra é Baal. E aí, meus irmãos, os agentes do juízo divino são a seca, a espada, a peste, a fome e animais ferozes. Vamos lá. A seca era um sinal visível do castigo divino. Jeremias 12, 4, alguém lê para nós? Jeremias, capítulo 12, versículo 4. Outro irmão já abre Deuteronômio. Podemos dizer que acontece isso nos dias de hoje ainda. Com certeza. E tem índios também que fazem aquilo com o Deus da chuva. Muita coisa acontece nesse contexto. A gente já fala sobre isso. Jeremias 12, 4, irmãos. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Olha aí, irmãos, Deus falando que os animais perecem, a seca na terra por causa da maldade que está no coração do ser humano. Deuteronômio 28, 23, por gentileza. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Irmãos, é uma linguagem figurada, terra de ferro. Vamos, dá para plantar em cima de ferro, irmão, sim ou não? Alguém já conseguiu aqui, os agricultores, plantar em cima de ferro? Não tem. Então Deus está dizendo: o céu será de bronze, não vai descer água, não vai descer chuva, e quando vocês olhar para a terra e quiser plantar, vai ter ferro diante de vocês. Deus está dizendo: por causa da vossa maldade, por causa da altivez do vosso coração, eu estou mandando a seca. E aí tem outro, vamos lá, outro agente divino. Ou se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais. Espada fala de quê, irmãos? De guerra.
Espada fala de batalha, espada fala de morte. Ora, mas Deus é mau, Deus é ruim. Não, Deus apenas está aplacando a sua justiça. Deus apenas está fazendo com que aquilo que ele disse lá atrás que iria acontecer, vai acontecer. Então ele traz espada, traz seca, traz fome. A espada designa a guerra, o que resulta em fome, escassez de alimento, peste e epidemia. É sério, irmãos, vai lá. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias, e a peste contra Jerusalém, para arrancar delas homens e animais. Vai lá, a palavra profética é para qualquer nação e época, aqui inclui Jerusalém como destinatária desta profecia. Lembrando, irmãos, só para a gente ter em mente, Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Os irmãos aí, irmãos, quando nós somos demitidos de uma empresa por justa causa, por que é? Eu sei que tem empresário, tem gente aqui, quando tem que demitir alguém com uma justa causa. Eu conheço, irmão, justa causa, claro, hoje tem muitas outras coisas, briga e roubo. Brigar na empresa e roubar, justa causa. É mais ou menos isso que está acontecendo. Deus olha para a nação e está dizendo: eu não estou executando juízo sobre vocês sem uma causa justa, sem uma causa que traga a minha justiça sobre vocês. Vocês plantaram, vocês pecaram, vocês erraram, agora aguentem, porque a justiça está acontecendo. É isso que está nos falando. Vamos lá, sobre a petição que Deus não atende. Nós encontramos em Jeremias e Ezequiel 2 situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Exemplos de intercessão pelo pecador. Vamos lá, irmão, a gente precisa compreender isso daqui, tá bom? Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Exemplo, Gênesis 18:32, alguém abre para nós, por gentileza? Gênesis capítulo 18, versículo 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só, mas esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Irmãos, lembra, né, quando Abraão pediu para Deus não destruir Sodoma e Gomorra? Lembra dessa história? E aí vem aquela oração, né? Senhor, se tiver 100. Aí Abraão, não, mas Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver... Mas Senhor, se tiver um só, Senhor. Não, eu não a destruirei. Deus atendeu, vamos lá. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo, nos casos de pecados e rebeliões. Vamos aqui só relembrar, irmãos. Lembra quando o povo lá fez o bezerro de ouro? O que Deus queria fazer? Vou matar, vou destruir, vou apagar essa geração. Lembra o que Moisés vai orar ao seu Senhor? O que as outras nações dirão de ti? Que tu és um Deus que arranca esse povo do deserto, os conduz até aqui, cuida, mas depois vai destruir eles. Que Deus injusto é o Senhor. Sabe, várias vezes, irmão, vai aparecer isso aí. Exemplos de intercessão pelo pecador. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto do bezerro de ouro, mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas. Lembra lá, né? Moisés sobe no monte, fica 40 dias, quando ele está descendo com Josué, o moço que depois ia substituir, e ele ouve um alarido no meio do arraial, né? E ele, opa, tem música no arraial, e Josué diz assim: deve ser os inimigos que estão nos atacando. E Moisés diz: não, esse barulho, esse alarido aí não é de guerra. Chegaram lá, está o povo, né, diante de um bezerro. Moisés, nós sentimos a tua falta, não tinha alguém para adorar, e criamos um bezerro. Lembra o que Moisés fez? Ele está descendo com as tábuas, né, da lei ali, arrebenta e fica indignado, mas ele pede misericórdia e Deus perdoa. Olha que interessante. Agora as escrituras mostram
que há situações em que Deus se recusa a perdoar a nação e até as pessoas, como aconteceu com Saul. 1 Samuel 16:1, irmão, abre aí e lê bem alto, só para a gente confirmar essa verdade aí. Tem vezes que Deus rejeita a oração, viu? 1 Samuel 16:1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre seus filhos me provide um rei. Irmãos, lembra, né? Saul se obstina, Saul peca contra Deus, Deus dá uma ordem para ele, vai lá e mata todo mundo. Daqui a pouco ele vence a batalha lá e Samuel vai visitar ele e Samuel ouve uma vaquinha, né? O que a vaca faz? É um giro de vaca, né? Irmão, me ajude aí. O guri da cidade não sabe muitas vezes, né? E aí Samuel ouve um barulho. Ô Saul, Deus não tinha mandado tu matar tudo, animal, gente? Não, mas tinha umas vaquinhas bonitas lá, que eu trouxe para dar leite aqui. Não, a ordem de Deus era para matar, para destruir. Eu não queria ninguém, mas ele se rebelou contra Deus, e foi, né, irmão, várias vezes. Olha aí um versículo antes, irmão, o versículo 34 de 1 Samuel 15. Então, 35, e nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E olha o que Deus diz: e o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. Não teve mais jeito, irmão. Deus não aceitou o clamor de Samuel para que tivesse dó de Saul, por causa que o homem colocou no seu coração se rebelar contra Deus. Vai lá, o profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta. Olha esse texto aí, Jeremias 15:1, irmãos, abre aí. Jeremias 15:1, olha o que Deus responde a Jeremias. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria minha alma com este povo. Lança-os de mim, de diante da minha face, e saiam. Irmãos, o que Deus está dizendo? Que Deus não iria ouvir a oração. Agora, irmão, há algo que é muito interessante, que eu marquei aqui, ó. Eu quero até vou pedir para o pastor ler esse texto para nós, que é um texto muito interessante, irmão, do que Deus fala. 2 Crônicas, pastor, 36 e os versículos 15 e 16. 2 Crônicas, abre aí para você acompanhar, capítulo 36 e os versículos 15 e 16. E o Senhor, Deus dos seus pais, lhes enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. Olha, irmãos, que expressão, né? O povo foi tão terrível em não ouvir os profetas, não ouvir Deus, não se voltar para Deus, que Deus diz assim, ó: para vocês não existe mais remédio, não há mais o que fazer, não tem mais o que fazer. E aí, irmãos, vamos voltar à nossa lição para entender isso. É isso que Deus fala quando alguém, e aí, irmãos, a gente precisa entender, tá bom? A gente já vai olhar sobre isso, porque a Bíblia nos dá várias orientações para orar, para que Deus converta os ímpios, para que Deus transforme, para que Deus mude. Aí está falando de quem não é crente, de quem não conhece Deus, de quem não confessou Jesus, de quem nunca entrou no ambiente de aceitar o Evangelho. A Bíblia está se retratando, o pastor leu ali, o meu povo. O povo endurece o coração, e aqui entra aquilo que eu havia falado aos irmãos, apostasia. Ou seja,
gente que conhece Deus, que conhece a palavra, que conhece o Evangelho, que vive uma vida cristã e daqui a pouco começa a rebelar-se contra Deus. E essa rebelião começa a fazer ele se afastar. E esse afastamento começa a fazer com que ele comece a blasfemar, a atribuir as obras de Deus ao inimigo, a negar a existência de Deus que é poderoso. E aí, irmão, chega um momento que não há mais o que fazer. Chega um momento que não há mais o que realizar. Por quê? Porque o camarada é alguém que conhece, que desfruta, que viu, que olhou, que participou, que teve comunhão, participava de ceia, mas ele se volta contra as coisas de Deus. E aí a Bíblia diz: não há mais remédio, não há o que fazer. Por isso, um alerta para nós, irmãos, cuidarmos com a nossa vida espiritual, cuidarmos com a nossa aliança com Deus, termos temor de Deus, em ouvir e obedecer a voz de Deus. Olha aqui, há na revista aqui, há um texto que é muito interessante, que fala assim, ao longo do ministério de Ezequiel, ele explicou aos israelitas o significado da presença de Deus com eles. Quando o povo de Deus é fiel e anda humildemente diante dele, a presença do Senhor é uma fonte de bênçãos, paz e prosperidade. No entanto, quando o povo de Deus é desleal, rebelde e adúltero, a presença de Deus é algo terrível, porque significa julgamento e correção. Ou seja, a presença de Deus nunca se afasta, mas nós podemos ter o benefício dela ou o malefício dela. Lembra, né? Se ouvirdes a minha voz, as bênçãos de Deuteronômio, né? Se ouvirdes a minha voz, se andares comigo, serás abençoado ao entrar, ao sair, será abençoado teu filho, a tua geração. Agora, se não ouvirdes a minha voz, se não deres ouvido a minha palavra e rejeitando o caminho da vida, serás amaldiçoado. Irmãos, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Por isso, nós precisamos cuidar da nossa fé, da nossa vida espiritual. Vamos seguir aqui. Irmãos, se tiver alguma dúvida, nós já estamos encaminhando para o final. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, é isso que eu estou falando aos irmãos. Quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, né? Na linguagem do apóstolo João, vamos abrir aí a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 16. Leonardo, quando diz ali, quando o pecado ultrapassa todos os limites, está se dizendo o pecado de quem está intercedendo ou quem está recebendo a intercessão? Não, é o pecado de quem se rebelou contra Deus. Não está falando de pecado de quem está orando a Deus. Não, de quem intercede, quem busca. Isso aqui é apenas o resultado. A gente está orando por alguém, como diz, né? Que já abandonou e não quer o remédio, não quer a mudança, não quer a transformação, por causa daquilo ali que nós vamos ler ali, 1 João 5,16. Alguém lê para nós? Primeira epístola de João. Colaborando com o que está dizendo Jeremias 11, 14. Lê para nós, irmão. Jeremias 11, 14, depois a gente vai para... Tu, pois, não olhes com esse povo, nem levante por eles clamor e oração, porque não os ouvirei no tempo que eles clamarem em mim, por causa do seu mal. Viu? Vai lá, 1 João 5,16. Alguém lê para Se nós? alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse pecado não digo que ora. Irmãos, eu já cansei de falar isso aqui para os irmãos, mas mais uma vez vou lembrar. Morte é separação, né? 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, esse corpo sai desse ambiente aqui e nós vamos morar ali na frente, né? Esse corpo aqui, né? Tá? Ou vai para a gaveta, ou vai para a terra, ou alguém vai querer queimar aí e virar cinza. Tá bom. Segunda morte é a morte espiritual. A morte que todos nós herdamos quando Adão pecou lá no Éden, tá?
E todos nós pecamos, então estamos separados de Deus. E a morte eterna é a separação eterna, quando justos vão para o céu e ímpios vão ser separados de Deus eternamente no lago de fogo e enxofre, toda aquela história que a gente já está acostumado a saber. Então, quando a gente fala de pecado para a morte, nós estamos falando de um pecado que não há como mais nós sermos ligados diante de Deus. Esse pecado fala da apostasia, porque lá é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Alguém sabe o que é abjura? É alguém que ofende, é alguém que jura contra Deus falsamente, é alguém que fala. Gente, só para os irmãos terem uma noção, nós tínhamos pessoas, irmãos, que estavam no púlpito, hoje eles viraram umbandistas. Isso é um pecado de apostasia. Eu não sei se você vai, mas eu conheço gente que estava aqui e voltaram ao catolicismo. Pessoas que estavam aqui, irmãos, no púlpito, na igreja, tomavam ceia e viraram espíritas. Irmãos, isso aí é um pecado que Deus, olhem, não há mais o que fazer, porque conheceu, viu, olhou, ou seja, é aquilo ali, ó, ele está jurando contra Deus que Deus não é Deus, ele está blasfemando. E aí vão para a Bíblia, pecado de blasfêmia contra Deus tem perdão, irmão? Sim ou não? Não. Vamos lá para Hebreus 10, 28 e 29, abre a Bíblia aí, irmãos. Já estamos encerrando, irmãos? Hebreus 10, 28 e 29. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhos. De quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com quem foi santificado e fizer agrado ao Espírito da graça. Irmãos, sabe o que é isso daí? O texto que o nosso irmão leu? Quanto mais será julgado quem fizer profano o sangue. Está falando de que sangue, irmão? Sangue de quem ali? Hebreus fala de quem é o nosso sumo sacerdote? De Jesus, né? O que é que está falando ali, irmão José? Está falando, eu estou fazendo o sangue de Jesus profano, eu estou pisando no sangue de Jesus. Alguém sabe me dizer como é que eu piso no sangue de Jesus? Alguém sabe, me ajuda aí, como é que nós pisamos no sangue de Jesus? Toda vez que volta ao pecado. Vamos lá, isso, uma das coisas. Agora a gente precisa dividir, né, gente? Uma coisa é quando eu peco involuntariamente. Isso, a Bíblia diz que se eu chegar para você e disser que não tem pecado, eu já menti. Isso é o pecado. Agora, quando eu peco voluntariamente, o que é pecar voluntariamente? Eu sei que mentir é pecado, eu sei que adulterar é pecado, mas mesmo assim eu vou lá, porque eu penso, não, Deus me perdoa, Deus olha para mim. Isso, gente, é coração obstinado. Isso é coração de gente que não dá valor ao sacrifício de Jesus. É pecar, ouça isso, gente, é eu pecar de maneira voluntária. Eu sei que não posso, sei que é errado, conheço o poder do sangue de Jesus, mas mesmo assim vou lá e faço. Irmãos, e o que tem, de muita gente tomando santa ceia e condenando-se a si mesmo. Gente, só para a gente já encerrar, o texto de Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba dessa carne. Bom, está falando para a gente fazer um autoexame, é individual, beleza. Agora, olha o que a Bíblia diz, que muita gente toma ou come o corpo e bebe o sangue, participa da ceia, falando explicitamente, come indignamente, e bebe e come para quê, irmão? Para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Gente, preciso falar isso aqui em alto e bom som, viu? Tem muita gente doente na igreja porque está tomando a Santa Ceia indignamente. E essa doença não é só espiritual, doença no corpo, porque isso reflete, a Bíblia está dando uma ordenança. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Ou seja, estão separados de Deus. Por quê?
porque estão no adultério, mas vêm para tomar ceia. Na verdade eu digo, né, irmãos, vem para tomar veneno, né? Às vezes a gente se choca com isso, mas é uma realidade. Tá com a vida toda errada, mas está tomando ceia, bebe a cervejinha, a cachaça, a bebida alcoólica, mas vem tomar ceia. Tá, pastor aqui me ajuda, né? Fuma, mas depois vem tomar ceia. Então, irmãos, olha, a Bíblia está dizendo, por isso há entre vós, e ali, irmão, a gente pode estudar o original ali, fracos e doentes, é pessoas que estão com doenças no corpo por causa disso. Então a gente precisa cuidar, Deus está dando um alerta. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes. Quem come e bebe indignamente, bebe para a sua própria. Olha, irmão, olha o que a Bíblia está dizendo. Então, irmãos, Santa Ceia é algo muito sério. Tem que participar em plena comunhão com Deus, sabendo o que ela reflete. Amém, irmãos? Eu tenho 9 minutos para a gente encerrar aqui. Na Bíblia encontramos exemplos de orações intercessórias de justos que Deus não atende. Os de Moisés e Samuel, os de Noé, Daniel e Jó. E aí, irmão, fala, né? Agora aqui só para a gente encerrar. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. O que Deus está falando? Deus está dizendo assim, lá atrás, quando Abraão clamou a mim, eu tive misericórdia de Sodoma e Gomorra. Só que isso era no começo, era lá atrás. Vocês já provaram a minha glória, já provaram a minha presença. Irmãos, foi semana passada, o Davi falou sobre os falsos profetas, né? O povo, irmão, deixa eu usar essa expressão, era tão terrível e tão desgraçado, que a palavra desgraçado pode chocar, mas desgraçado é quem não tem a graça, tá, irmãos? Vamos. Ele era tão terrível que o povo fazia assim, vamos deixar o profeta de Deus aqui, e o profeta de Deus vai ficar quietinho. Primeiro nós vamos ouvir o profeta falso. O profeta falso vai falar. E o que o profeta falso falava? Deus está com vocês, vai acontecer, tem Deus, tem milagre, tem isso. O povo abraçado com a idolatria, no pecado e tudo. Eles eram tão terríveis, irmão, que eles chegavam. Agora vamos ouvir o que Deus tem para falar na boca do profeta verdadeiro. Aí o profeta Leodá dizia, vocês precisam se converter, precisam mudar de vida. Se vocês irem à batalha, vocês vão morrer. Fecha a boca, profeta. Cala a boca, profeta. Tu não é de Deus. E eles iam lá e davam ouvidos. O que é que eles tinham em mente, irmão Jorge? Não, peraí. Se Deus lá atrás ouviu Abraão que era um justo, quantos justos tem no povo para Deus poupar? E Deus chega, olha o que Deus diz, nem que Noé, Daniel e Jó clame por vocês, eu não terei misericórdia. Irmão, lembra do que a gente falou lá no começo? A responsabilidade é individual. Tem muito jovem, não, mas porque meu pai é crente, mas porque a minha mãe ora por mim no ciclo de oração. Não, mas eu estou desse jeito aí, mas Deus não vai tolerar. E a gente precisa lembrar, irmãos, salvação ela é individual. Estarão 2 numa cama, um será 50%, né? Vamos lá. Estarão 2 no campo, um fica e outro vai. Vamos lá, irmão? Então é muito sério isso. Cuida da tua vida espiritual. Mas naquele dia Deus vai olhar e vai ouvir a oração do pastor. Pastor zela pelo rebanho, prega a palavra, ora pela igreja. Mas você tem que ter a tua vida de oração. Você tem que ter a tua vida de comunhão com Deus. Mas naquele dia Deus vai olhar para a oração da minha mãe, que eu não é de oração. Ele está ouvindo. Mas de que adianta se tu não quer mudar de vida? É sério. Irmão, é Deus que está dizendo isso aqui, Natan. Não é o pastor, o Leonardo, é a Bíblia. Deus está dizendo, naquele dia. E a Bíblia é tão clara, irmãos, que a Bíblia diz assim,
a alma deles eu vou salvar, eu terei misericórdia. Deus está mais ou menos dizendo, é individual. Mas aí nessa cidade eu não vou poupar ninguém. O que Deus está falando? Salvação individual. Eu preciso cuidar da minha vida de oração, de leitura, de devoção, de serviço a Deus, de comunhão com Deus. Por quê? Porque naquele dia, a Bíblia diz que o Senhor vai trazer juízo a todos, irmãos. Todos nós compareceremos ante o tribunal do Senhor. Aí, como alguém diz, né? A gente ouve muito isso. Não vai dar para segurar na barra da saia da mãe, não vai dar para segurar no pescoço, na gravata do pai. Aí lá é aquele ditado, né, Davi? Lá é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Não tem. Então, irmãos, a gente precisa cuidar. E eu encerro aqui lembrando daquela história, né? Daquele camarada que era um criminoso, irmão Jorge, mas ele tinha um bom advogado. E ele ia lá e cometia vários crimes na cidade. Ia lá, cometia um crime, e quando ele ia lá naquele advogado que era excelente, e o advogado defendia ele, e ele saía livre. E assim foi por vários anos. Ele sumiu, e certo dia ele passa novamente por aquela cidade, e mais uma vez ele comete um crime. Quando ele comete o crime, ele é levado, preso. Ele diz, eu já contatei o advogado, não consigo conversar com ele, mas ele vai me atender. E quando ele chega lá no tribunal, e ele olha para a cadeira do juiz, aquele que era o advogado já não era mais advogado, agora era juiz. E aí, foi quando a perna tremeu, e não tinha mais o que fazer, porque aquele advogado conhecia quem ele era. No tempo que era advogado, e agora ele era juiz, e ele sabia quem era aquele camarada. Não teve escapatória. 1 João capítulo 2, hoje Jesus é o nosso advogado. Meus filhinhos, eu peço que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado que intercede por nós. Ele é advogado, mas naquele dia ele vai estar com o martelo da justiça para trazer absolvição ou condenação. Por isso que a gente precisa cuidar. Vamos estar em pé. A maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Eles pensavam, se apenas 10 justos seriam suficientes para Deus poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? Aí vem, né? Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filhas eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E aí, gente, é bom a gente lembrar, né? Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse discurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus, falando da salvação em Cristo. Irmãos, o tempo de vivermos uma vida reta, certa, correta, segundo a palavra de Deus, é hoje e agora, amando a Deus, amando a palavra, porque vai ter um dia que a justiça de Deus chegará. E a Bíblia diz que vai começar pela casa de Deus. Nós seremos os primeiros a serem julgados. Agora, não se preocupe quanto a esses que estão aí fora, que zombam de Deus, que debocham da igreja, que vituperam o sagrado, que fazem de tudo. O dia deles está guardado, e o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, misericórdia e amor. Tenhamos uma vida individual, de santidade, devoção e amor a Deus, porque naquele dia, irmãos, é você e Deus, é Deus e você, prestando conta de tudo que fomos na presença dele. Amém, irmãos? Eu vou pedir para o pastor fazer essa oração, mais uma vez deixando o convite, irmãos, venham para a escola bíblica, venham aprender a palavra de Deus, 1 horinha apenas. Semana que vem, um tema maravilhoso que o nosso pastor vai estar aqui ministrando, e nós contamos com a presença de toda a igreja. Convide os irmãos a estarem aqui.
convide a igreja a estar aqui. Nós precisamos ser alicerçados na palavra, pastor. Pai eterno, muito obrigado por estarmos reunidos para aprender a sua palavra, Senhor. E louvamos pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, que aqui estão com desejo, Senhor, de aprender mais a sua palavra. Espero que nos ajuda, Senhor. Espero que a igreja nos ensine, ó Pai, abençoando e amém. Deus abençoe, irmãos.